texto ao qual eu vou tomar por base, esse último texto, Jesus disse: ninguém que dá seu irmão ao arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Jesus, como nós lemos, Jesus ele está respondendo a 3 pessoas. Não sei se vocês perceberam durante a leitura do texto, Jesus fala com 3 pessoas. E uma dessas pessoas que fala com Jesus, ele se oferece a seguir Jesus para onde quer que ele for. Jesus então, ele repreende. Jesus então, ele fala para essa pessoa que as raposas têm covis, têm tocas, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a sua cabeça. E essa pessoa a qual Jesus fala está em Lucas. Lucas não se refere a essa pessoa quem ela é, mas o texto de Mateus capítulo 8 diz que essa pessoa nada menos era um escriba. O escriba, para quem não sabe, o escriba era o doutor da lei, o intérprete da lei, o compilador da lei. Era o que interpretava a lei, o que tinha sabedoria sobre a lei. É o que passava ao povo as interpretações da Torá. É o escriba. Jesus diz a ele: olha, as raposas têm covis, mas eu, Filho do Homem, não tenho nenhum travesseiro para reclinar minha cabeça. Então Jesus, no meio desse diálogo com essas 3 pessoas, perceba-se que as 3, elas se lançam, elas querem seguir a Jesus Cristo, porém elas têm algumas condições para seguir a Jesus Cristo. E esse, muitas das vezes, é o que acontece no nosso meio cristão. Muitas das vezes nós somos uma dessas pessoas ao qual Jesus está no meio do caminho. E aparecem pessoas que ouvem a sua palavra, ouvem a sua mensagem. Porém, muitas das vezes nós, para seguirmos Jesus, nós colocamos a Ele, impondo algumas atitudes ou impondo a Ele algumas condições para poder segui-lo. E uma dessas pessoas que fala com Jesus, Jesus o alerta, porque ele diz assim: olha, se você quer vir, se você quer me seguir, primeiro faça o cálculo, tome cuidado, porque as raposas têm covis, os passarinhos eles têm ninhos, mas eu não tenho onde reclinar minha cabeça, eu não tenho nada para oferecer a você, ao seu reino do céu. Aleluia. Olha, você quer seguir a mim, você tem certeza disso? Porque seguir a mim é você renunciar a tudo isso que eu vou lhe dizer agora. Então Jesus começa a dizer: você quer me seguir a mim? Olha, eu não tenho que reclinar. Olha, Jesus está avisando, Jesus avisou a mim e a você: olha, se você quer seguir realmente a mim, eu não tenho muito mais a oferecer a você, a não ser a vida eterna. Essa sim eu vou te prometer. Glória a Deus. Mas realmente você quer vir a mim? Jesus faz um alerta a ele, fala: olha, eu não tenho reino na minha cabeça, olha, eu não tenho noções para te dar, eu não tenho bens materiais para te dar, a única coisa que eu tenho para te dar é a vida eterna. Tem certeza? Porque os pássaros, ele tem ninho, ele tem casa, ele tem aonde repousar, ele tem aonde ficar, mas eu não tenho. Tem certeza que você quer me seguir? Porque se você quer me seguir, olha, eu não estou na balada, eu não estou na pornografia, eu não estou no adultério, eu não estou no mundo, eu não tenho isso para oferecer a você. Essa é a primeira pessoa que Jesus começa a dialogar com ele. Olha que Jesus ele não proíbe que a pessoa segui-lo, mas Jesus o alerta, dizendo para ela: tem certeza que você quer me seguir? E às vezes acontece
E aí nós estamos frustrados dentro de igreja, porque nada acontece. Nós estamos frustrados porque não estamos na mesma casa. Nós estamos frustrados porque a nossa vida financeira não muda. Nós estamos frustrados porque o nosso casamento não avança. Nós estamos frustrados porque nós temos algo ao qual Deus nunca disse que iria suprir. Deus, aleluia. Pelo contrário, ele disse: olha, não tem onde repousar na cabeça. Olha, sabe o que Jesus estava dizendo diretamente? Olha, tem dificuldade para me seguir. Para me seguir, você vai passar por dificuldade. Mas Jesus diz assim: olha, mas uma coisa eu te prometo, a vida eterna. Aleluia. Essa eu tenho para te dar. Glória a Deus. Se você me seguir. Porque Jesus estava querendo dizer para essa primeira pessoa: olha, você não vai ter nada disso, o que as raposas têm, o que os pássaros têm, mas uma coisa eu te garanto: se você me seguir, todo o tempo eu vou te sustentar. Aleluia. Nada vai faltar a você durante o percurso da sua seguida a mim. Nada vai faltar a você enquanto você estiver me seguindo, enquanto você estiver comigo, enquanto você seguir esse caminho que você está se propondo. Mas eu digo a você: você vai passar por dificuldades. A segunda pessoa, Jesus o chama. Jesus diz assim: olha, Jesus chama ela e diz assim, essa pessoa diz assim: olha, deixa eu primeiro enterrar os meus pais. Versículo 59, disse outro: segue-me. Jesus disse: segue-me. Mas ele respondeu: Senhor, deixa que primeiro eu vá enterrar meu pai. Mas Jesus observou e disse a ele: deixa que os mortos enterrem seus próprios mortos, porém tu vai e anuncia o reino de Deus. O que Jesus estava dizendo para essa pessoa é: olha, na cultura judaica é legítimo você enterrar seus pais. Na cultura judaica, como na nossa cultura ocidental, é legítimo que eu e você enterramos os nossos pais. O que Jesus está dizendo é: não deixe de enterrar os seus pais, não deixe de fazer isso, porque isso é honroso para que você faça. Mas o que Jesus estava dizendo para essa época, para esse povo, é que ele estava dizendo assim, quando ele diz assim: deixe que os mortos enterrem seus mortos, o que Jesus estava querendo dizer: olha, para esse tempo agora, não se preocupe com isso. Para esse tempo agora, não se preocupe que terá outras pessoas que vão enterrar eles, vão fazer aquilo que você deveria fazer, mas nesse momento, segue o meu chamado. Mas nesse momento, faz aquilo que está proposto a você fazer. Glória a Deus. Ou seja, esse colocou uma condição: olha, Senhor, eu vou te seguir, mas quando eu estiver velhinho, quando eu curtir tudo que eu curti, eu vou te seguir. Ou, Senhor, meus pais ainda são jovens, deixa eles falecerem, porque aí eu não vou ter mais pai, aí eu posso segui-lo. Jesus: não, para esse momento, segue a instrução, faz aquilo que é o teu chamado, que no momento certo as pessoas vão fazer aquilo que era para você fazer, não se preocupe com isso. Era isso que Jesus estava dizendo para ele. Ou seja, pessoas colocam condições para Jesus para poder segui-lo. E Jesus então ele dialoga com essas pessoas, assim como ele está dialogando comigo e com você. Quando nós colocamos algumas desculpas para seguir a Cristo, Jesus ele dialoga conosco, ele fala conosco a terceira pessoa. No texto, se você não percebeu, nós estamos lendo para que você venha perceber. No verso 61 diz assim: disse também outro: Senhor, eu te seguirei, mas deixa-me despedir primeiro do que estão na minha casa. Esse daí fala assim: não, eu preciso ir lá na minha família, despedir da minha família para seguir a obra. Eu preciso dizer para eles agora que eu estou servindo ao Senhor e que agora eu não faço
eu vou ter que chegar no meu pai que não é cristão, para minha mãe que não é cristão, por círculo das pessoas que me servem, que não servem a Deus, e dizer para ele: olha pessoal, a partir de agora eu vou seguir Jesus, a partir de agora eu vou seguir essa doutrina que é a palavra do Senhor, a partir de agora eu vou seguir a Cristo. O que Jesus está dizendo, que essa pessoa está dizendo: olha, Senhor, me permita que eu vá até essas pessoas, até a minha família, e comunique a ela que eu vou te seguir agora. E Jesus fala assim: não. Jesus então diz a ele: não é isso. Jesus diz assim: olha, a ninguém que lança a mão no arado olha para trás e é apto para o reino. E é nessa mensagem que eu quero falar, tocou meu coração, a metáfora que Jesus usa para o arado. Por que Jesus fala do arado? E aí nós vamos estudar a palavra do Senhor sobre arado, que é arar a terra. Ou seja, aquela época, hoje, para você entender o arar a terra, nós vemos no ar do negócio, na televisão. Arar a terra é como aquele tratorzão gigante, tem algo atrás do trator, onde ele vai puxando o trator, aquela esteira gigante, e eles vão fazendo um suco no chão, onde vai ser plantada a semente. Isso é no dia de hoje, mas naquela época eram bois que eram colocados com madeiras enficadas nele, amarradas neles, e a pessoa colocava a mão naquele arado, e aquele arado ele tinha um arco no chão, onde aquele arco era colocado no chão, e o boi ele ia andando, você ia guiando aquele boi, ele ia fazendo um suco no chão, corretamente aquele suco, para que depois viesse pessoas atrás, lançando-se a semente. Então quando Jesus ele diz assim, quando Jesus diz assim, através da sua palavra, ninguém que lança a mão no arado e olha para trás, ele é apto para o reino de Deus. O que Jesus estava dizendo, que quando nós colocamos a mão no arado, quando aquela pessoa que vai arar a terra, que vai colocar aqueles boi para trabalhar, ela tem que segurar aquele arado para arar a terra. Ele está dizendo, ele não é apto para olhar para trás. O que isso significa? Que a pessoa, quando ela está arando a terra, ela precisa manter o foco. Aleluia. O que Jesus está dizendo é que aquele que está arando a terra, ele não pode virar-se para trás, para olhar como está lá atrás, porque os bois vão sair da linha, e aí aquele suco que está sendo formado, ele vai ficar torto, e na hora de lançar a semente, fizer a plantação, ela não vai crescer da maneira correta que ela deveria crescer. E por isso que Jesus diz, aquele que lança a mão no arado, coloca a mão no arado, não é apto para olhar para trás. Ou seja, o que Jesus estava dizendo, para aplicar agora para a minha vida e para a sua, quando nós colocamos a mão na obra de Deus, nós não devemos olhar para trás. O nosso foco é olhar para frente, porque a frente que Jesus está dizendo, olha, se você se determinar e olhar para o futuro, para frente, não se preocupe o que está lá atrás. O seu foco é olhar para frente, porque se você olhar para trás, você vai tirar os bois do caminho. Meu Deus. Ou seja, quando eu, particularmente, quando eu e você decidimos servir a Jesus Cristo, andar com Jesus Cristo, o que Ele está dizendo para mim e para você é que nós temos um compromisso radical. Qual é esse compromisso radical, pastor? O compromisso radical é você olhar para trás e não olhar para frente e não olhar para trás. Ou seja, você precisa ter foco naquilo que você está fazendo. Isso é uma das coisas que Jesus estava nos ensinando. Não olhar para trás representa abandonar antigas prioridades, lealdades, hábitos que impedem o discipulado. Olhar para trás, aqui no texto, aplicando para a minha vida e a sua, olhar para trás representa você abandonar as antigas prioridades. Ou seja, aquele que colocava a mão no arado para fazer aquele suco para a plantação, ele tinha que abandonar tudo que ele estava na sua mente. O foco dele agora era fazer aquilo andar perfeitamente. É da mesma forma, quando eu e você decidimos
seguir a Jesus Cristo, nós não devemos mais nos preocupar com o nosso passado. O nosso foco agora é ir para o futuro, é olhar para frente, é concluir aquilo que Deus nos deu. Para aquele lavrador era a terra, e para Deus é o ministério que Ele deu para mim e para você. O nosso ministério não é aqui dentro, é lá fora. Nós somos uma eclésia, é fora da igreja, não dentro, é fora. Aqui nós nos reunimos como cristãos para adorar o nome de Deus e nos ajustar um com os outros, orar um pelos outros. Mas o nosso chamado é para fora, não é para dentro. Uma das coisas que Jesus está ensinando a nós colocarmos a mão na arada, nós não somos aptos a colocar, a olhar para trás, o que Deus está dizendo é que quem hesita onde vive seu coração não está preparado para a missão do reino. Quem não sabe exatamente o que quer fazer, quem não sabe realmente se quer ou não quer, ele está hesitando, e Jesus está nos ensinando, olha, se você está hesitando, se você está com o seu coração dividido, você não está preparado para o reino. É, Jesus. Você não está. É o que ele está dizendo, olha, se você vai arar a terra, se você não sabe, se você tem que olhar para trás, se você tem que olhar para frente, você não é apto para arar a terra. O que ele estava dizendo é, olha, eu preciso de alguém para arar a terra. Vamos imaginar um agricultor que vai pegar um funcionário, mas sabe, eu preciso de você para arar a terra. Só que se essa pessoa não tiver foco, se essa pessoa que vai guiar os bois, se ela não tiver foco para arar a terra de uma maneira linear, onde a pessoa possa plantar depois, se ela não souber fazer aquilo, se ela não tiver aptidão para aquilo, o que vai acontecer com ela? Quando ela começar a subir em cima do boi, quando ela começar os bois começarem a puxar aquele arado, quando começar a puxar e ela começar a olhar para trás, será que está bom? Será? Ela olhar para frente, ela não é apta para aquilo, ela não está preparada para aquilo, logo ela tem que ser tirada, ela não está preparada, tem que colocar pessoas que estão aptas. Meu Deus. Porque ela ainda está indecisa, ela ainda está confusa, ainda não aprendeu. E Jesus, ele é tão perfeito que em Lucas ele dialoga com essas pessoas que chegam até ele. Ele dialoga, ele fala, olha, você não é apto para colocar a mão no arado, desculpa, você quer me seguir, você quer pôr condições, mas na minha lavoura, na minha plantação, se você não sabe, você não vai pôr a mão, você não é apto para isso. Meu Deus. Mas se você quer pôr a mão, seja apto, olhe para frente, não olhe mais para trás, veja o passado, veja as divisões do espírito, da alma, aquilo já passou, olhe para frente agora, precisamos arar, precisamos preparar a plantação, precisamos preparar a terra para colocar semente, não é mais tempo de olhar para trás, não é mais tempo para dividir o coração, não é mais tempo, pastor, mas o meu coração está dividido entre o passado, o meu coração ainda está no passado, o meu coração não tem certeza, então eu digo para você essa manhã, você não é apto para o reino. Aleluia, Deus. Você não é apto para colocar a mão no reino. Isso serve para mim, serve para você. E olha que Jesus, ele não fala isso com raiva, Jesus não fala isso, não, ele fala dialogando, ele fala assim, olha, aquele que põe a mão no arado, olha para trás e não é apto. Jesus, ele usa do linguajar, ele usa de uma metáfora onde aquelas pessoas conseguiam compreender. É a mesma coisa se eu pegar você que não conhece de São Paulo e falar assim, olha, aquele que está no táxi, vai trabalhar com ele. Você não é apto para trabalhar com o táxi, você não conhece rua. Muitas das vezes você não tem habilitação, você não tem carta. O que eu estou dizendo é que você não tem aptidão para dirigir o táxi. O que Jesus estava dizendo é, você não tem aptidão para colocar a mão no arado. Aleluia. Glória a Deus. E sabe quando Jesus fala isso para mim e para você, meu irmão? Ele não está desprezando em você. Sabe quando Jesus fala isso para mim e para você? Ele fala assim, ó, se você quer colocar a mão no arado, se prepara. Aleluia. Glória a Deus. Se prepara para colocar a mão no arado, porque tem muita terra para nós ararmos. Aleluia. É, Jesus. Oh, aleluia. Glória a Deus. E aí eu quero deixar algumas lições para mim e para você.
Prioridade. Ou seja, Jesus precisa estar acima de tudo e de todos. Jesus precisa estar acima das tradições, da família, da segurança pessoal. Onde está escrito isso, pastor? Lucas 14, 26. Essa é uma das lições. Prioridade absoluta. E muitas das vezes nós temos risco de tomar essa decisão, porque é difícil, irmão. É difícil tomar essa decisão. É difícil. Jesus. É difícil você tomar essa decisão porque você larga de tudo. Verdade, Jesus. Ou você acha que é fácil ser pastor? Da mesma forma que foi difícil eu estar aqui nesse culto, talvez seja difícil para você também abrir mão de algo. Verdade, Jesus. Eu abri mão de muitas coisas, assim como você, de algumas coisas. Mas para estar aqui onde eu estou, na posição que eu estou, eu abri mão de muito mais coisas. Temos dificuldades, temos problemas, temos. Mas Jesus diz assim: olha, se você colocou a mão no arado, se você entendeu, você vai rápido mais para olhar para trás. Meu Deus. Pode mais olhar. Decisão. Só que muitas das vezes, quando eu fui a Cristo, eu não fui ensinado que as raposas tinham toca, e nem fui ensinado que os passarinhos eles tinham casa. Quando eu fui para Cristo, eu fui com uma promessa que eu vou na igreja e Deus vai me dar tudo que eu quero. Esse era o evangelho que eu estudava. E o que Lucas diz assim: olha, você quer vir? Você quer impor as suas decisões, mas olha, eu não tenho onde reclinar minha cabeça. Você quer realmente vir a mim? Você quer realmente me seguir? Eu não tenho onde reclinar minha cabeça. Jesus ele não é mentiroso. Jesus não nos engana, querido. Ele não quer que você esteja na presença dele insatisfeito. Ele não quer que você esteja na presença dele frustrada ou frustrado. Pelo contrário, ele quer esclarecer o reino dele, que muitas das vezes não é da maneira que nós pensamos ou que nós fomos ensinados a pensar. Jesus ele deixa bem claro que é o reino de Deus. E aí, porque nós não sabemos, nós não compreendemos, muitas das vezes nós ficamos num culto frustrado. E muitas das vezes, por nós não conhecermos as Escrituras, nós ficamos num culto, nós ficamos numa vida, nós ficamos meses, anos sem saber por que das coisas. Meu Deus. Ficamos nos frustrando, ficamos orando a Deus, falando com Ele, ficamos questionando a Deus por determinadas coisas. Mas por que nós fazemos isso? Porque nós não tínhamos o conhecimento claro que Jesus falou sobre o reino dele. Porque nós não tínhamos essa compreensão, nós achávamos que quando nós estivéssemos na presença deles, teríamos sim dificuldade, mas que Jesus ia suprir todas elas, que Jesus ia dar uma casa maravilhosa, que Jesus ia dar um carro maravilhoso para nós, ia encher nossos bolsos de recursos, Jesus ia dar várias coisas. Essa era a intenção que nós tínhamos, era isso que nós esperamos. Nós vamos para a igreja, Deus vai nos encher do Espírito Santo, nós vamos curar todo mundo, nós vamos profetizar para todo mundo, as pessoas vão nos reconhecer que nós somos de Deus. É um orgulho humano, é aquilo que nós temos para nós, para mostrarmos para as pessoas que nós somos diante de Deus.
prometer e te dar como herança. Olha o que Jesus diz, foco no futuro, ou seja, a chamada de Deus é para que nós venhamos avançar e confiar na promessa. Meu Deus. Aleluia. Foco no futuro. Jesus nos convida a nós confiarmos na sua palavra, confiar nas suas promessas. Jesus prometeu a ele que uma herança, assim como ele prometeu para mim e para você, a herança. Por isso que eu digo para você que sucesso no trabalho, sucesso na vida, sucesso no casamento, não depende do que nós seguimos, de nós estarmos servindo a Deus, não depende disso, não. Quantas pessoas ricas nós conhecemos que têm um bom casamento, uma boa vida financeira, e não servem a Deus. Não tem nada a ver com isso. Uma vida próxima, uma vida abençoada, uma vida saudável, ela não depende somente de Deus, ela depende muito mais de mim e de você. O que acontece é que quando nós estamos, tem uma diferença entre prosperidade e riqueza. O que acontece é que quando eu e você servimos ao Senhor, estamos debaixo da graça de Deus, nós temos a prosperidade. E a palavra prosperidade, ela engloba todos os aspectos: familiar, espiritual, financeira, saúde. Muitos não têm fora a prosperidade, têm a riqueza, tem uma boa família, mas não tem a prosperidade, não tem todas as áreas abençoadas por Deus. Mas a implicação da nossa vida financeira, ela não está baseada somente porque eu sirvo a Deus, ela está baseada no meu profissionalismo, na minha dedicação no meu trabalho, o quanto eu me dedico para aquilo. O meu sucesso como pregador, vamos dizer assim, sucesso, porque eu entendo renunciar como sucesso. Mas o nosso maior sucesso como pregador é nós o conhecermos cada dia mais, 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 mais. O que precisa para nós, para eu e você que decidimos fazer aqui, que está em Lucas 9, uma dessas pessoas, talvez nós viemos com algum objetivo. Quantas vezes eu não falei para Deus: você só quer que eu seja um pregador? Então me dá isso. Eu já falei, quer que eu seja isso? Eu quero isso. Pai, ganha. Acho que Deus olhava para ele. Talvez Deus olhava para ele e falasse: você não foi bem ensinado. Meu Deus. Quantas as vezes eu não olhei a Deus e falei assim: quer que eu faça isso? Eu quero isso. Quantas? Sabe quantas das coisas que eu alcancei quando eu falei isso para Deus? Zero. Ao contrário, toda vez que eu falei: me dá isso, que eu vou fazer isso, Deus fazia o contrário. Eu estava fazendo algo que Deus nem tinha me dado. Quando eu percebia, eu falei assim: nossa, eu falei para Deus, só ia fazer se Ele me desse. Deus não me deu, eu estou fazendo. Aí eu começo a entender: eu sou mais que vivo, mais Cristo vive em o Espírito Santo de boa. Levantou a mãozinha. Quero te servir, Senhor. Paulo diz: o Senhor vai servir, o Espírito Santo de Deus me vive. Sabe o que Paulo diz? O bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que eu não quero, esse eu faço. A briga da carne e do Espírito. Ou seja, temos problemas, eu não sei. Temos problemas. Não somos perfeitos. Mas eu entendi esse texto quando eu estava lendo. Olhar para trás. Impor condições. Essas pessoas que Jesus diz
se colocar em posições, eu preciso ver meu pai, eu preciso enterrar, ou seja, quando meu pai morrer. Você já ouviu pessoas amigos seus assim, eu sou muito jovem para a igreja. Sou muito jovem, eu quero curtir a igreja. As pessoas impunham a ele. Ele falou assim, não é assim. Para você colocar a mão na arara, você não pode olhar mais para trás. Mas Jesus é tão bom, porque ele ensina. Jesus mostra, olha, o arara significa isso. Não pode olhar para trás por causa disso. Se você não está apto para isso, não põe a mão. Põe a mão. Entenda. Sabe a parábola, aquele que vai construir algo, tem que fazer conta, para que não venha passar vergonha? A gente está falando de reino ali. Sabe o que a gente está dizendo ali? Está falando sobre seguir ele. Além de ensinar finanças, está ensinando assim, ó, faça bem um cálculo se você quer me seguir. Para você não venha passar vergonha depois. Quantas pessoas passam vergonha depois de seguir Jesus Cristo? Quantas pessoas passam vergonha depois de se batizaram, ficaram da igreja? E quantos saíram? E passaram vergonha das pessoas apontaram, olha lá, estava na igreja, agora voltou para o mundo. Sabe o que é isso? Não fez o cálculo. Por quê? Porque não conhecia o cálculo, não conhecia Lucas. Meu Deus. Não conhecia o que é colocar a mão no arado. Não conhecia o que Jesus diz assim, olha, as raposas têm toca, têm coriz, os pássaros têm casa para repousar, mas eu não tenho. Você quer me seguir mesmo? Tem certeza que você quer me seguir? Ou você só quer me seguir pelos lábios? Quando nós seguimos aos lábios, ele disse para aquelas pessoas que estavam diante do Senhor, ele diz assim, olha, vocês me adoram com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. O que Jesus estava dizendo, olha, eu não quero que você me adore com os lábios, eu quero que você me adore com o coração, intensidade. O que Jesus mais quer de nós, de mim, de você, é intensidade, não é coração de lábios. Sabe por quê, querido? Porque Jesus está dizendo assim para eles, olha, faça o cálculo, porque você vai passar tempo. Você vai passar tempo diante de mim, você vai passar anos se frustrando, você vai passar anos dando murro em ponta de faca, porque você não entendeu a Cristo, você não entendeu o Evangelho. E toda vez que você não tem essa compreensão, você não entende, você acha que é uma coisa. Jesus é diferente do que nós achamos. Jesus ele é conhecido se você for para a palavra, se você meditar, se você orar, se você falar com Ele. Por isso o meu foco, por isso eu digo a vocês, por isso nós fizemos 30 dias lendo a palavra, para que você compreendesse e entendesse que você só conhece Ele lendo. O que Jesus disse, se o teu companheiro te chama para andar uma milha, ande 2, 3, 4. Ou seja, quando você está desanimado, por isso que ele fala da corda, um cordão de 3 dobras é mais forte do que 2. Porque quando um está se quebrando, o outro está lá para sustentar ele, para ajudar ele. Quando um está fraco, o outro vai lá, não, vamos lá hoje, vamos, anima.
verdadeiro, é com o coração digno, que eles estão preocupados, você colocou a mão na água, está olhando para cá, então filho, olha para frente e continua. É isso que ele está preocupado, não é multidão. Se Jesus gostasse de multidão, ele não tinha escolhido 12, ele tinha escolhido 100 para olhar para ele, 200, 1000, mas escolheu só 12, é pouquinho menos de 12, mas eu preciso de 12, colocar 12 sementes no coração deles, e essa semente ia se multiplicar e espalhar. Só 12 só, e através dos 12 chegou a mim e a você, através de 12 chegou o Padre do mundo inteiro a palavra dele. Jesus. Através dos 12 é o livro que mais vende no mundo, é a Bíblia. Para você entender que não é multidão, não é inchaço, é qualidade. É você entender, você não ser enganado, é você não ser doutrinado por mentiras, é você não ser iludido por falsas promessas que não estão na Bíblia. Creio, Jesus. Essa palavra nessa época, Jesus veio a falar, era para um chamado de deixar para trás as seguranças religiosas naquela época da lei, como o judaísmo tradicional, e seguir um caminho novo e desafiador. Essa era a mensagem que ele estava passando para essas pessoas. Deixe a segurança religiosa, deixe o judaísmo tradicional que impõe sobre vocês a lei. Era assim que os sacerdotes faziam, punham as leis, colocavam um fardo sobre o povo ao qual eles não praticavam, adoravam Deus com seus lábios, mas não estavam longe de Deus através do seu coração. Para nós hoje o significado de abandonar nossos vícios, nossos orgulhos, nossos apegos no passado que nos impede a viver plenamente para Deus. Para nós significa isso hoje. Abandone o seu vício, o seu orgulho, seus apegos, seus medos. Não deixe que nada impeça você de viver o novo de Deus, o novo do Senhor. Não permita, irmãos, que Deus te afaste da presença dele. O que eu mais percebi durante a minha caminhada inteira é que quando as pessoas tinham problemas pessoais dentro da sua casa, a primeira decisão dela, erroneamente, era falar assim: amanhã eu não vou para o culto. Meu Deus. A pessoa tinha um atrito um dia antes de ir para o culto, quando ela tinha um atrito dentro da sua casa, algo pessoal dela, no outro dia, a primeira coisa que ela dizia é: não vou ao culto. Era exatamente isso que o diabo queria. Porque no culto você tem rendição, você tem perdão, você tem aconchego, você tem um abraço. É justamente no culto que você reconhece as suas mazelas. É justamente no culto que Deus faz você entender que você precisa mudar. E aí o que você faz? Amanhã eu vou no culto e você não vem. E aí o diabo olha para você e fala: ele, era isso que eu queria. Quero que você vá. E é pelo contrário, quando tem um desafio antes do culto, é no outro dia que eu vou mesmo. Para pedir perdão, para me humilhar, para dizer que eu preciso melhorar. Estou terminando. Glória a Deus, Senhor Jesus. O que eu queria dizer para você é que o alerta que Jesus faz nessa mensagem é que nós não queremos ter uma meia medida de fé. Seguir Jesus não é um convite para uma vida cômoda, mas para uma jornada de transformação, onde o passado não pode mais ditar os seus passos. Como Paulo escreveu: esquecendo-me das coisas que ficaram para
e avançando para as que estão adiante de mim, prossigo para o alvo. Filipenses 3. Eu queria encerrar dizendo seguir Jesus não é um convite para uma vida cômoda, mas para uma jornada de transformação, onde o passado não pode ditar os passos. Como Paulo escreveu: esqueço-me das coisas que ficaram para trás e avanço para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo. O que eu queria deixar para você essa manhã de Lucas 9, e você medite depois sobre o arado, medite depois sobre colocar a mão nele, medite depois sobre se você tem certeza mesmo se é esse o Deus que você quer seguir. Porque o que eu não quero, querido, é que você esteja diante de Deus sendo enganado de promessas que Deus não nos fez. O que eu não quero é estar enganado de passar minha vida como pastor e lá na frente não entender e falar assim: cara, não era isso. Já pensou você passar uma jornada inteira e no final você fala assim: será que realmente era isso? Ser plantado uma dúvida na sua cabeça. Da onde você tirou isso, pastor? Sabe quando eu tirei isso? Lendo João. Sabe quando João foi preso? João foi levado lá para ser morto, porque a menina pediu para cortar a cabeça dele. Ele está lá na prisão. Sabe o que ele disse? Ele tinha falado que Jesus, ele não era digno de atar a sandália de Deus. Jesus, perceba-se, quando ele chega no final da sua vida, ele vai ser morto. Sabe o que ele faz? A dúvida entra no coração dele. Ele fala assim: será realmente que esse é o Cristo? Aquele que ia vir? Aonde está isso? Ele chama 3 discípulos e fala assim: vai ver, pergunta para o mestre se realmente ele é o Deus que haveria de vir. Olha o que ele fala, irmão. Será que esse mesmo é o Deus que haveria de vir? Aí sabe a resposta que Jesus dá? Isso, quando você lê isso, você consegue entender a dimensão. Você sabe quando você está num lugar, está numa situação onde você fala: cara, eu me dediquei à minha vida, eu estou fazendo isso, mas será que era para realmente eu ter feito isso? Essa foi a implantação que estava na mente dele antes de morrer. Ele pega aquele discípulo e vai falar: pergunta para Jesus, pergunta para ele. Mesmo João Batista, o batizando, vendo Deus falar com ele, deu dúvida na cabeça dele. Ele falou assim: pergunta para ele se ele realmente é o Deus que viria. Aí os 3 discípulos de João Batista acreditam: Jesus, João perguntou se você realmente é o Deus que deveria vir. Sabe o que Jesus diz, irmãos? Eu não julguei. Ele falou assim: fala para ele que eu sou o Filho de Deus. Ele falou assim para ele, os 3 discípulos: fala João Batista, o que você tem visto? Aleluia. Cego tem visto, paralítico tem andado. Jesus. Surdo está ouvindo. É isso que ele falou. Diga a João Batista que é isso que você está vendo. Ou seja, diga para ele que os milagres estão acontecendo conforme foi dito pelo profeta Isaías. Meu Deus. E aí os discípulos voltam a ele e dizem o que está acontecendo. Então ele tem a plena certeza que aquele é o Filho de Deus. O que eu quero dizer para você essa manhã: não passe a sua vida dentro de uma igreja, não sabe o Deus que você serve. Aleluia, Jesus. Você vai se frustrar, querido. Você vai se frustrar com o pastor, você vai se frustrar com a igreja, você vai se frustrar com você mesmo. Você vai se enganar com você mesmo. Para você chegar lá na frente, não era isso que eu queria. Eu queria ter vivido a minha vida no mundo mesmo. Frustrado por uma pregação, por uma mensagem que te promete algo que Jesus não te prometeu. O que Jesus te prometeu é a vida eterna. Isso eu vou te prometer. Eu não tenho aonde reclinar minha cabeça, mas se você estiver comigo todos os dias,
Fique de pé.